Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai abordar um tema que interessa muito ao médico, principalmente quando ele pensa em questão de aposentadoria. A gente vai falar sobre o regime próprio de previdência social e como ele impacta diretamente nessa questão da aposentadoria e dos benefícios previdenciários dos médicos. Para nos esclarecer e tirar todas as dúvidas sobre esse tema, é com um grande prazer que eu recebo a advogada Carolina da Rocha. Seja muito bem-vinda aqui. Na verdade, eu falei o médico que pensa em aposentadoria, mas muito antes de se aposentar, ele já tem que começar a pensar, né, doutora, nessa questão do regime previdenciário. Exato, Cláudia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu, em nome do escritório Lamac, assessoria do Simers, fico lisonjeada por estar participando e estar ajudando, então, nessa conversa, nesse bate-papo, esclarecendo as dúvidas sobre a aposentadoria dos médicos e servidores aí do nosso município. Sim. Doutora, vamos começar pelo básico, né? Pela questão de conceituar a questão do regime próprio de previdência social. Isso, então, Cláudia, o regime próprio de previdência social é super importante o médico entender essa diferenciação. Esse regime, ele abarca aqueles servidores públicos concursados que ingressaram no sistema via concurso público. São aqueles, então, servidores municipais de cargo efetivo. Então, esses sim são regidos pelo regime próprio de previdência social, diferentemente do regime geral de previdência social. E aí vão ser os trabalhadores, e aí regidos ou por CLT, ou os trabalhadores temporários, ou em cargo em comissão. Então, existem esses dois regimes e a filiação a eles pode, inclusive, ser concomitante. Para o pessoal que está em casa nos entender, qual a diferença básica entre a questão desse regime previdenciário próprio e o INSS, por exemplo? Certo. O regime previdenciário próprio, então, ele só tem acesso a esse tipo de regime os servidores de cargo efetivo. Então, aqueles com ingresso no serviço público via concurso público. Então, ele tem regramentos específicos. E as regras para esse regime, eles partem da Constituição Federal, mas os municípios, eles têm autonomia de gerir e criar as suas próprias regras, que foi, inclusive, o que aconteceu no município de Porto Alegre em 2021, com a reforma municipal previdenciária. E a diferença, então, do regime geral é basicamente essa, né? O regime geral, ele é o regime brasileiro, o regime previdenciário brasileiro. Que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece, o famoso INSS, o tão temido INSS. Exatamente. E esse sistema, ele abarca, então, todos os trabalhadores mais ligados à iniciativa privada. Alguns trabalhadores, servidores, sim, mas, assim, aqueles, ou como eu falei, ou temporários ou comissionados. Doutora, nos últimos anos a gente teve muitas reformas na questão de aposentadoria, né? Para os médicos que são servidores municipais, o que mudou de fato? Exato. Então, as reformas, elas acontecem ao longo dos anos por um caráter principalmente econômico, né? O aumento da expectativa de vida da população, o envelhecimento da população, uma série de fatores faz com que o sistema ele tenha que se organizar melhor para ter saúde financeira. Bom, sim, em 2021 aconteceu a reforma previdenciária no sistema municipal de Porto Alegre. Então, essa reforma ela trouxe algumas mudanças. O que mudou? A idade mínima para as aposentadorias alterou também o ingresso, por exemplo, o acesso às aposentadorias especiais. Houve alteração também muito importante nos critérios de cálculo das aposentadorias e dos benefícios. Então, o sistema ficou um pouco mais rígido e as regras um pouco mais complexas. E por isso da importância, né, Cláudia, dos segurados e dos médicos analisarem a sua vida contributiva e, com isso, escolherem lá no futuro ou em breve uma aposentadoria melhor. Entende? Essa é a lógica, porque é realmente um sistema complexo. Sim. Doutora, falando nessa questão das regras, né? Para os médicos servidores, quais são hoje essas regras para esse médico servidor poder se aposentar
pelo regime próprio de Previdência Social? Certo. Então, pelo regime próprio, hoje temos uma regra vigente, após, então, a reforma, que o médico consegue, então, a aposentadoria. A mulher aos 62 anos, o homem aos 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição e com 10 anos de serviço público, ainda com 5 anos no cargo efetivo. Então, cumprindo todos esses requisitos, que não são poucos, né? O médico consegue, então, a aposentadoria via administrativa, diretamente pela Previmpa. E existe aposentadoria especial para médicos pela questão da exposição a agentes insalubres ou não? Como que se dá isso? Exatamente. Existe, então, esse regramento especial, que é a aposentadoria especial para aqueles médicos, e a maioria deles, né, expostos a agentes nocivos, a agentes insalubres. Essa aposentadoria se consegue, então, aos 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres, com 25 anos de exposição a agentes nocivos. Mas aí não entram todos. Não, então, ele precisa comprovar essa exposição. Esse contato com agentes biológicos, principalmente. Sim. Blocos cirúrgicos, postos de saúde, entendi. aquele contato com objetos cortantes, enfim. Os médicos que têm contato com esse tipo de material, e a maioria, como eu falei, mas é muito importante, Cláudia, entender que essa aposentadoria ela não é automática, ela precisa de uma comprovação. E a comprovação é mediante 2 documentos, basicamente, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é um laudo que dá base, então, para esse PPP, que justamente vai descrever as condições de saúde e de insalubridade que esse médico atua. Entende? Então, essa aposentadoria, então, é uma aposentadoria bem interessante, contudo, ela tem uma implicação muito importante, que após a aposentadoria nesse formato, o médico não pode mais continuar atuando nessa mesma atividade, entende? Nessa atividade que fez com que ele se aposentasse, ele não pode continuar atuando. Isso está definido já em... Ele pode atuar, mas não na mesma atividade que fez ele se aposentar. Insalubre. Entende? Por conta desse... Muitas vezes, então, os médicos acabam não optando por esse tipo de aposentadoria por conta dessa implicação. Para continuar. Doutora, e a questão do cálculo, né? Como é calculado o valor da aposentadoria para o médico servidor, né? Ele recebe com base no último salário ou numa média desses salários? Isso. Esse ponto é super importante e uma dúvida muito frequente dos médicos que nos procuram lá no escritório. Sim, a reforma da Previdência, ela trouxe uma importante alteração. Então, o critério de cálculo dessa aposentadoria passou da integralidade para a proporcionalidade. Como é que é hoje? A regra hoje é a proporcionalidade. O que é isso? Se faz uma média considerando os 90% maiores salários de contribuição. Mas sempre com base no maior. Se faz uma média dos salários de contribuição desde julho de 94, de toda a vida contributiva. Se chega numa média, se escolhe os 90% maiores e se chega numa média. Em cima dessa média, Cláudia, se aplica um percentual que é de 60%. Então, a aposentadoria vai ser 60% mais 2% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Então, um cálculo um pouco chatinho, mas a ideia é essa. Ela parte de uma proporcionalidade, mas aumenta 2% ao ano acima de 20 anos de contribuição. Então, essa é a regra geral. Existe ainda uma possibilidade de acesso à aposentadoria mediante a integralidade. E aí, essa possibilidade existe apenas para os médicos que entraram no sistema, no regime próprio, até 2003. Onde houve uma alteração bem importante. Então, Ou seja, os que foram, desculpe lhe interromper, mas os que entraram no concurso após essa data já não entram nessa integralidade. Não conseguem a integralidade. Existem algumas outras exceções em que o cálculo é 100% dessa média, mas a regra geral é a proporcionalidade. E a integralidade, então, que é a aposentadoria de acordo com o salário, o último salário, que é o que a maioria almeja, né? Essa integralidade ela só é possível, então, mediante alguns requisitos para as regras de transição e também com ingresso até 2003. Bem importante.
Doutora, eu sou uma médica, vou te dar um exemplo, Sim. né? Eu sou uma médica, trabalho como servidora pública, mas também trabalho no setor privado. Quero me aposentar, eu posso ter 2 aposentadorias? Como que funciona isso? Cláudia, totalmente possível e bem frequente. Eu acho que a grande maioria dos médicos, muitos, eles trabalham muito e por isso também, o que acontece? A filiação mediante concurso público no regime próprio de previdência e aí, cumprindo os requisitos, aqueles que eu falei, se pede a aposentadoria na via administrativa tranquilamente. E sim, se há uma filiação no regime geral, que é aquela mais comum de acontecer mediante os atendimentos nos consultórios, algum outro vínculo de trabalho, existe sim a possibilidade de também ter aposentadoria nesse sistema. E aí também tem regras específicas, com idade mínima, com cálculos específicos, dentro do regime geral. E é perfeitamente possível a acumulação desses 2 tipos de aposentadoria. Doutora, para os médicos que estão nos assistindo agora, quais cuidados que eles devem ter ao planejar a aposentadoria? Claro, para não perder os direitos, né? Super importante também, Cláudia, justamente, né, o motivo da gente estar conversando é um pouco esse. O planejamento, a análise previdenciária da vida contributiva do médico é muito importante. O médico, especificamente, ele tem diversos vínculos de trabalho ao longo da vida. Como eu falei, eles trabalham demais. Então, o planejamento e estar com, digamos, a vida em dia, às vésperas de um pedido de aposentadoria, é muito importante. Por quê? Porque tem documentos e tem formas de ampliar o tempo de contribuição. Então, quanto maior o tempo de contribuição, maior vai ser o valor do benefício ao final. Então, por isso da importância dessa análise. Então, é justamente isso, por exemplo, a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum. O médico, ele atua em atividades insalubres, mas ele não vai pedir a aposentadoria totalmente especial. Ele vai pedir a conversão de tempo. Então, aquele tempo trabalhado especial, ele passa para o tempo comum com um fator de conversão. Então, ele aumenta. Homens, por exemplo, multiplica por 1,4 e mulheres por 1,2. O que lá no final acaba ampliando esse tempo de contribuição e, como eu falei, aumentando o valor do benefício. E a outra possibilidade são as averbações. Como existem 2 regimes e 2 filiações, é possível, então, averbar tempo de um no outro e, com isso, aumentar tempo em algum regime. Claro que não sendo concomitantes esses tempos. Então, são inúmeras possibilidades dessa análise. Doutora, tu falaste em documentos, né? Que documentos e que registros devem ser mantidos aí ao longo da carreira médica no município para facilitar essa questão do pedido do benefício, né? Isso. Falamos aqui de médicos servidores do município de Porto Alegre, mas pode valer para todos, né? Inclusive. Bom, os documentos super importantes. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, perfeitamente acessível no gov.br. É um extrato contributivo da vida do médico. Que está lá, é só acessar. Lá, é só acessar. Exatamente. Os históricos funcionais, junto aos RHs dos vínculos. Por exemplo, o PPP, que é esse perfil profissiográfico previdenciário, que indica a atividade insalubre, muito importante. Esse ele consegue no Gov também? No Gov, não. Esses são principalmente junto aos RHs ou das empresas ou das autarquias federais Sim. ou municipais. E também a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. E a CTC, sim, junto ao INSS, com algum pedido administrativo, que é justamente a comprovação de ter cumprido determinado tempo em algum regime. E aí, sendo possível, válido para o outro regime também. Então, são basicamente esses documentos. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, infelizmente o tempo do programa aqui é curto, como que o Simers pode apoiar o médico servidor nesse planejamento, né? E no acompanhamento de possíveis revisões aí da aposentadoria? Sim, super importante também. E por isso, né, da gente aqui estar conversando sobre isso e conversando sobre essa possibilidade das análises. O que é muito importante os médicos entenderem? Que a gente precisa olhar o caso concreto. A vida contributiva dele, os vínculos de trabalho ao longo da vida, o tipo de trabalho ao longo da vida e pensar e planejar o melhor benefício.
Então, para isso é muito importante esse contato. O Simers, em parceria com o escritório Lamáquia, tem uma assessoria jurídica especializada e o olhar específico para cada caso é muito importante para, como eu falei, para chegar nesse benefício final da melhor forma possível e não ter dor de cabeça ou alguma insatisfação maior com a questão da sua aposentadoria. Com certeza. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que o pessoal em casa gostou também. E o nosso prontuário jurídico de hoje fica por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe e semana que vem tem mais um novo episódio. Até mais!